Juscelino de Jesus, tá? Sou da Bahia. Ixi. E nasci. Lá tem uma cidade chamada Ipecaetá, Bahia. Eu fui me criado mais na roça, com os animais, montando os animais, cuidando dos gados, ensinando os gados a andar e tudo, né? Eu fui trabalhar na fazenda com 12 anos de idade. Eu sou de Ipecaetá, eu fui trabalhar na fazenda que chamava Soares, fazenda do Soares, doutor Soares. Aí passei a vida toda só montando animal, cuidando dos bezerros nas cocheiras, dando ração, dando banho, né, colocando cada qual na sua manga. Os bezerros tudo registrado, cada qual tinha seu nome, né? Que é do boi, que é aí da vaca também, cada um tinha o nome dos bezerros, né? Aí eu tinha que cuidar desses animais. Voava capim, ligava o motor, tinha o gerador de energia elétrica, né? Ligava, pegava o boi, colocava na carroça, ia cortar o capim, colocava no motor para moer, para depois dar ração para os gados. Com sal, farelo de trigo, né? Água para eles beberem, né? Tinha tapete para eles dormirem no tapete. Aí o estrumo deles eu tinha que puxar e tudinho para limpar tudinho, né? E depois, às 5 horas da tarde, levar os bezerros para dar banho, para depois levar para as mangas, cada qual no seu setor, né? Aí quando terminando o tempo, aí eu falei assim, não tem nada o que comer. Comer sem mistura eu não vou, né? Falei, aí peguei o anzol, né? Aí fui lá na Bahia chama o tanque, água bem escura, né? Água doce. Depois deve ter tilápia, né? Lá chama corró. Né? Falei assim, eu tenho que pegar uns peixes para comer. Peguei o anzol, coloquei a vara no anzol e fui pescar. Aí fica na beirada do barranco assim pescando, e a pouco aquela terra desabou comigo. Do jeito que estava com a roupa, eu desci na água, né? Desci, eu falei, me vai, minha Nossa Senhora. Não tinha ninguém para me socorrer, né? Para me pedir socorro. Me vai, minha Nossa Senhora, comecei a bater os pés e os braços, e subir. E graças a Deus, né? Não aconteceu nada. Aí cheguei em casa, a mãe falou, você pegou uma coisa? Eu falei, mãe, peguei um pouco, eu não peguei mais porque quase que ia morrer na água, ia afundei na água. Como você? Eu falei, mãe, assim, me vai, minha Nossa Senhora. Eu consegui subir e sair do poço, né? Da água, ela chama tanque. Algum lugar chama poço, mas lá na Bahia chama tanque, né? É de água doce. Aí assim, fui embora, o pouco mais que eu peguei, né? Devia para todo mundo em casa, minha mãe fez a comida, todo mundo comeu, passou a fome, né? Que a mistura da gente que tinha era essa mesmo. E graças a Deus ficou todo mundo em paz.